Paz Senhor, pessoal, meu nome é Amanda, eu sou jovem ali da Igreja Sede e no vídeo de hoje a gente veio falar sobre a infância e adolescência na casa de Deus. Eu cresci e fui criada na igreja e eu devo muito aos meus pais, porque desde que eles souberam que eu ia nascer, eles se preocuparam com a forma que eles iam me educar e com as coisas que eu ia, ser ensinada, como que eu ia acreditar, em que eu ia acreditar. E eles se seguraram no que está escrito em Provérbios 22:6, que diz assim: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os meus pais, eles sempre prezaram muito em me levar para a igreja, eles sempre foram muito envolvidos. E eu cresci vendo minha mãe cantar na igreja, meu pai arrumando som, e eu sempre ia muito na EBD. E eu era aquela criança que sempre recebia os prêmios lá, porque levou Bíblia, levou revista, porque ia e nunca faltava. Eu sempre estava lá e eu sempre fui muito assídua até mais ou menos uns 15, até uns 17 anos aí. Eu sempre fui bem assídua, agora é que eu tô um pouco mais relaxada. Mas enfim, eu sempre fui muito bem instruída a respeito da palavra de Deus, né? Isso sempre foi uma prioridade. E isso foi muito importante para minha formação enquanto cristã e para o meu caráter, porque eu sempre aprendi o que era certo e o que era errado, né? Muitas vezes a gente pensa, a criança tá indo para EBD, mas não é tão importante, porque ela nem tá absorvendo. Você pergunta para a criança, o que você viu hoje? Ela não lembra, ela lembra só do lanchinho e tal. Mas de alguma forma aquela sementinha foi plantada ali no coraçãozinho dela, e quando ela tiver que enfrentar certas situações, ela vai saber agir porque ela lembra de algum lugar, em algum momento que ela aprendeu que aquilo era certo e aquilo era errado, e ela vai agir de acordo com o que ela viu. Então, é muito importante a gente estar sempre imerso, a gente estar sempre rodeado da palavra de Deus, né? Principalmente para a criança que está ali naquele momento de formação. Mas depois de criança, na pré-adolescência e na adolescência, eu acredito que seja a parte mais difícil, né? Eu sempre gostei muito de estudar, e quando eu comecei a estudar filosofia, sociologia, história, eu comecei a ser bombardeada por algumas coisas, e acredito que é nesse momento que é a parte mais delicada para o cristão, que cresce num lar cristão. Por quê? Porque a gente é instruído e a gente é ensinado a acreditar. E quando a gente chega na escola, na faculdade, às vezes a gente conhece pessoas que pensam diferente, elas começam a questionar o porquê que a gente faz, o porquê que a gente fala e o porquê de várias coisas. E começam a falar sobre hipocrisia, né? Mas pastor só rouba. Mas é bobeira você deixar de fazer uma coisa que você gosta por causa de Jesus. E vários outros questionamentos que a gente acaba passando aí na vida. E se a gente não tem uma base forte, a gente acaba cedendo. A gente vê quantos adolescentes acabam se desviando porque são bombardeados por esse tipo de questionamento, né? Então é muito importante que a criança ela seja instruída, porque ela precisa saber realmente no que ela crê. Enfim, e o que acontece? Quando a gente nasce num lar cristão e a gente passa por esse tipo de situação, a gente precisa tomar decisão no que a gente realmente crê e defende, porque é o momento em que ou a gente prossegue com a nossa fé e defende a nossa fé, ou a gente abandona, né? Vocês vão aprender aí no discipulado que isso é a apostasia da fé, a gente decide largar da fé. E por que decide largar da fé? Porque muitas das vezes o que a gente acredita não é exatamente no sacrifício de Jesus, não é exatamente no que Deus fez por nós, mas a gente acredita naquela pessoa que é tão boa, né, e te proporcionou ali mudar de vida e não sei o que, e daí você colocou a tua fé naquela pessoa. E a partir do momento que aquela pessoa falha, a tua fé vai por água abaixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que as pessoas que a gente tem como referência não acabem sendo mais referência para nós do que a Cristo, né? A gente não pode pensar que o pastor é mais exemplo do que Jesus. A gente não pode pensar que a Amanda é mais exemplo do que Jesus, porque com certeza a Amanda vai se decepcionar. Com certeza
outra pessoa vai te decepcionar, mas Cristo nunca vai te decepcionar. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas continuam sendo pessoas, por mais crentes que elas sejam, em algum momento elas falham. Mas Jesus não. Jesus nunca falhou, Jesus nunca pecou. E ele abriu mão da própria vida pela nossa. Então, se tudo que a gente tem, a gente precisa entender que é pela permissão dele, é porque ele decidiu abandonar a vida dele para dar para nós, né? E apagar os nossos pecados. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que não são pessoas, a gente entende que é o evangelho, aí sim, a gente tá crendo na coisa certa, a gente tá indo na igreja pelo motivo certo. Enfim, em contrapartida, eu não posso também pensar, então ninguém presta, né? Ninguém presta, manda não presta, ninguém presta, e daí eu não vou precisar mais ir na igreja, porque eu creio em Deus, né? O que eu preciso é ter comunhão com Deus. Então eu não preciso da igreja. Não, não é bem por aí. Né? A palavra diz lá deixa eu colar aqui, em 1 Coríntios 12, que a gente é um corpo, né? E um corpo ele tem várias partes. E se a gente for ler lá em 1 Coríntios 12, no 27, fala, pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. E o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se eu tenho um corpo e eu tiro um braço, eu vou dar falta do braço, né? Não vai ser a mesma coisa. Se eu tiro a perna, não vai ser a mesma coisa. Então a gente precisa cuidar para que todos os membros, todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas fiquem ali, né? Elas precisam fazer parte, porque a gente não pode a gente não pode deixar que falte uma parte do corpo, né? Então, às vezes a gente pensa, a mão é importante, porque eu tô vendo, eu uso a mão o dia inteiro, mas meu fígado também é importante, eu uso ele o dia inteiro, mas muitas vezes ele não aparece. Então, todo mundo é muito importante em Cristo, né? E o que a gente precisa tirar disso? A gente precisa entender que a comunidade, a igreja, né, o corpo de Cristo, as pessoas, elas precisam existir. A gente precisa ter um lugar para congregar. Por que eu não saio da sede? Por que desde criança eu fui criada na sede? Porque eu preciso fazer parte de um corpo. Eu preciso ter comunhão, né? Eu preciso de pessoas mais velhas que tenham bagagem e venham me instruir e falar, dessa forma é mais fácil, né? Muitas das vezes a gente passa por algum problema, alguma doença, um problema emocional, financeiro. Muda a fase da vida, a gente muda de problema, né? E uma pessoa que já passou, ou a gente mesmo quando passa, depois a gente para e pensa, nossa, se eu tivesse só, às vezes, esperado passar sem sofrer, seria muito mais fácil. E quando a gente vê alguém passando por aquilo, a gente chega e fala pra pessoa, viu, calma, né? Vai passar, Deus tem o melhor pra você. Vai com calma, né? Não abandona a fé por causa disso. A pessoa tá passando por uma doença, né? Uma dificuldade ali. Você consegue ajudar com uma coisa que você já viveu, né? Também é importante as crianças ali, você vê a inocência da criança, o ânimo do jovem. É importante que a gente tenha vários tipos de pessoas, né? Tem pessoa que é um pouco mais esquentada, tem pessoa que é um pouco mais tranquila. Todos os tipos de pessoas são importantes que a gente tenha no nosso redor para que a gente possa tirar o melhor delas, né? Esse que é o sentido de se viver em comunidade. E a Bíblia, ela traz essa importância. A gente é um corpo. Um corpo por quê? Porque todos têm características diferentes. Mas se um corpo fosse feito só de mão, não ia ser um corpo, né? Se um corpo fosse feito só de perna, não seria um corpo. Eu preciso de mão, de perna, de braço, dos órgãos internos, eu preciso de tudo. Então, essa que é a importância da gente viver em comunhão. A gente precisa trocar experiências, né? E, enfim, se eu puder deixar um conselho para vocês que estão se discipulando agora e que estão começando, eu dou 3. Ore sempre, porque orar é você falar com Deus. Então é muito importante que a gente diga tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente realmente pensa, porque Deus, ele conhece nosso coração, os nossos pensamentos. Ele não vai nos julgar assim. Não se preocupe se você está orando errado. Não existe isso. Você só precisa falar com Deus, porque Ele conhece teu coração e a intenção que você tem. A segunda é
leia a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer orar, a gente quer falar, mas a gente não quer escutar, né? E quando a gente abre a palavra, é como se a gente abrisse a boca de Deus para ele falar com a gente. Não que a palavra mude, ela é a mesma, mas a gente vai vendo coisas que a gente não tinha visto antes. Então, um bom conselho é sempre ler a palavra, sempre deixar Deus falar com a gente. Porque no particular, pode ter certeza, é sempre muito melhor. E o terceiro e último conselho que eu poderia deixar para vocês é busquem o batismo com o Espírito Santo. Porque no meu processo de conversão, com certeza foi o determinante. A gente não pode dizer que conhece a Deus, que realmente acredita sem receber esse batismo com o Espírito Santo. Ah, por que você está falando nisso? Porque assim, a partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas você é confrontado, você às vezes não sabe por onde começar, tá aprendendo, mas a partir do momento que você é revestido com o Espírito Santo, então você recebe como se fosse uma injeção extra ali do Espírito Santo, você recebe uma alegria tão grande que é impossível não acreditar. Então é muito importante que a gente receba e busque, né, o Espírito Santo. É muito importante que a gente priorize isso, principalmente nessa fase de conversão, porque o batismo com o Espírito Santo ele está disponível para todas as pessoas e é o menor dos dons. A palavra fala que a gente precisa, né, do batismo com o Espírito Santo, até porque a gente precisa pregar. E como que a gente vai pregar se a gente não crê, se a gente não vive? Então é muito importante que a gente pratique essas três coisas, que a gente ore, que a gente leia a palavra e que a gente seja batizado com o Espírito Santo. Amém? Um abraço para vocês e tchau!